forças nos movem? Você já fez essa pergunta? Que forças nos impedem de conseguir alcançar os resultados que desejamos? Como a constelação familiar ou corporativa, organizacional, pode contribuir para que as pessoas ampliem mais e mais a visão que têm de si, do mundo e das situações que compõem seu dia a dia. E assim, para que elas possam transformar a sua realidade em algo que realmente traga o que elas buscam. Será que isso é possível? A constelação consegue fazer isso? A pergunta que não quer calar. Conta aí pra gente, Cláudia. Bom, vamos lá. A constelação, ela pode sim ajudar a gente a construir a realidade que a gente quer, né? Eu acho que seria legal, Cláudia, a gente começar esse bloco você explicando o que é constelação, assim, em rápidas palavras. Ai, vamos lá, um belo desafio. Bom, vamos começar com constelação sistêmica. A gente tem as duas palavras com as quais a gente pode trabalhar. Sistêmico diz respeito a grupos, a conjunto de elementos. Todos nós somos um sistema, um conjunto de elementos interligados que tem um objetivo comum, você é um, você é outro. E além desse sistema que nós somos, nós fazemos parte de vários outros. Hoje aqui isso é um sistema. Esse aqui é um sistema, né? Onde há uma troca, há um objetivo comum, há uma intenção. Todo sistema tem uma intenção, que é um objetivo comum. Nas empresas, por exemplo, o objetivo comum é a missão, que é o que une, essa cola que une. Na família, a gente pode pensar que é a sobrevivência da família, a manutenção desse núcleo, né? Então, a gente fala do sistêmico e a gente vai olhar para como as relações desses elementos funcionam, porque o resultado desse sistema, ele depende do resultado dessas relações. Todos nós afetamos e somos afetados nessa teia que você citou. É como se a gente fizesse parte de várias teias. Eu faço parte da teia da minha família de origem, aí eu me casei e formei uma outra teia, um novo sistema. Que já engola com essa primeira. Isso, e aí eu sou como se eu fosse um nó dessas teias. Eu faço parte de uma empresa e aí eu também participo daquele outro sistema. Eu tenho o pessoal do clube que eu também frequento, então eu também faço parte e assim vai. E você tá lá no meio daquilo Isso, tudo. e muitas vezes, né, as forças que nos movem, elas são contraditórias e antagônicas. Então, sei lá, por exemplo, a empresa quer que eu fique lá 12 horas trabalhando, meu filho quer que eu fique em casa, não é isso? Minha mãe quer que eu a visite. E a gente vai ficando... E sua amiga quer que você vá no rap. Sua amiga quer que você vá no happy hour. Então, olha só, isso é um exemplo muito simples, mas essas forças que nos movem é que vão dizer os comportamentos que a gente tem muitas vezes. Não necessariamente é a nossa única intenção. A gente está ali no meio de todas essas forças. Então, quando a gente está falando de constelação sistêmica, nós estamos falando de olhar para essas relações. E quando a gente olha para isso, a gente vai trazer muito aprendizado e novas possibilidades, porque a gente sai da reação, eu estou reagindo sem saber, eu estou num piloto automático, e eu posso a partir daí agir, fazer coisas novas. Tirar o re. Conscientes. Tira o re e fica só com agir. Isso, exatamente. Então, eu posso escolher. Então, eu desligo o meu piloto automático e começo, então, a perceber coisas que eu não percebia antes e eu começo a ter escolhas. Então, esse é o grande... Isso, né? E para as pessoas que nunca ouviram falar sobre constelação, como é que é essa aplicação? Como é que funciona? A pessoa vai para um lugar, você vai onde a pessoa está, o que essa pessoa tem que fazer? Vamos lá. Constelar, né, foi uma tradução que foi feita, a palavra em alemão, que aliás quem criou foi o Bert Hellinger, é um alemão. A palavra em alemão quer dizer um monte de coisas, e a tradução que foi feita por português foi de constelar. Mas a palavra em alemão significa colocar, posicionar. Então eu brinco com meus clientes que é como se a gente tivesse toda essa informação aqui no nosso sistema, no nosso inconsciente. Quando a gente constela, a gente faz um download para olhar. Então a gente baixa isso. A linguagem de informática. Desculpa, minha origem, né? A gente desce para olhar tudo isso. E como é que a gente olha isso? De várias maneiras. Eu posso usar copos para isso. Então, eu tô com problema com a minha mãe. Então, eu vou posicionar você e a sua mãe. E aí, bom, como é que a sua mãe te olha? Como é que você olha para sua mãe? Nós temos essa informação aqui dentro. Qualquer um que esteja aí,
se fechar os olhos e pensar, bom, eu me posiciono em relação à minha mãe, faça esse teste. Aonde a tua mãe vai estar? Se ela vai estar em frente, na sua frente, do seu lado, atrás de você, experimenta. Como de frente para você, de é lado, de frente de para costa. você, de lado. Ela vai estar te olhando com uma carinha feliz, ela vai estar brava. Como é que é isso? E você, como é que você olha para ela? Nós temos essas imagens, Que concorda? coisa mais querida. Dá até né? arrepio de falar. Sim, é? a gente tem essas imagens. Nós temos claro. tudo aqui dentro. Então, Claro. é por isso que eu falei, né? Existe informação, só que essa informação a gente não acessa ela tão facilmente. E a constelação é uma maneira da gente acessar essa informação. E a hora que eu acesso essa informação, eu posso fazer algo com ela. E Ok? aí você traz isso para a consciência da pessoa que Para está a consciência, para o constelando. constelado, para o cliente, né? Agora, eu posso usar objetos, como eu fiz, eu já faço com almofadas, já fiz até com saquinhos de adoçante, numa padaria, com cliente. Você pode fazer com pessoas, usar as pessoas. Para representar. Representar. Eu poria você, por exemplo, para me representar e você para representar minha mãe. E eu coloco vocês uma de frente para a outra. E só de eu posicioná-las, eu também já vou ter uma informação. Porque eu poderia me colocar de costas para minha mãe. E aí isso também já me daria informação. Diz respeito a alguma coisa. Então, os posicionamentos, eles também já vão dizer algo, né? A constelação, ela usou muitas outras linhas terapêuticas para ser criado. O Bert Hellinger, ele usou muitas. Então, psicodrama foi uma delas, a programação neurolinguística, a hipnose ericksoniana, as esculturas familiares da Virginia Satir. Ele usou muitas. À medida que ele ia estudando, o Jung, ele usou muito a questão imagética, análise transacional, é uma outra linha também que a gente nota na constelação. Então, ele usou tudo isso para criar uma ferramenta onde a gente acessa esse inconsciente para trazer opções. E você pode constelar qualquer coisa? Qualquer ou só tema. problemas É sempre uma familiares? relação com algo, a sua relação com algo. Então, a gente pode constelar qualquer tema. Como é que a gente trabalha? A gente parte de uma questão. Qual é a sua questão? Né? E às vezes chegam pessoas para mim e falam assim, ai, nossa, eu tenho várias questões para trabalhar. E Quem não? Isso, quem não, né? Só que Só não tem que dá. escolher uma? Tem que escolher uma de cada vez, Gente, por vai partes, com como calma. diz o Jack. Então a gente escolhe uma. Então, qual é a minha questão? E eu brinco quando o cliente chega com esse monte de questões, eu falo, se aparecesse um gênio da lâmpada e a gente colocasse ele aqui na sua frente, e ele te falasse, você tem um desejo hoje, qual seria o seu? Qual seria a questão tua mais importante hoje? Porque é ali que vai estar a energia para a mudança. Então é essa que a gente vai trabalhar. E aí a questão pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, eu tô com uma relação muito difícil com meu filho. Pode ser, eu não tô conseguindo crescer na minha carreira. Todas as vezes que eu vou ser promovido, eu faço uma besteira. Eu me auto-saboto. Por exemplo. Eu acho que o sucesso não é pra mim. Eu acho que Isso, o ter sucesso dinheiro não é é pra mim. algo complicado. Isso, né? é sim, eu posso fazer, Mas é trabalhar uma só. qualquer, uma de cada vez. Tá. Então a gente vai trabalhar uma de cada vez, mesmo porque às vezes a gente tem questões que os sistemas envolvidos são completamente diferentes. Eu posso ter uma questão minha com a minha família de origem, minha relação com meu pai, por exemplo. E eu posso ter uma questão minha da minha relação com a minha filha, que é um outro sistema, que é a família nova. Sim. Eu posso ter a minha dificuldade com os meus pares na empresa. Outro É sistema. outro chefia, sistema, ou com a enfim. chefia, ou com a própria empresa, né? Porque a organização ela é muito complexa. É um ser, né? É um sistema muito complexo, que tem os elementos. E o que é interessante, que por exemplo na empresa, quando a gente está falando de organizacional, existem elementos que são abstratos e que fazem parte tanto quanto as pessoas. Ah, é? Então, por exemplo, um produto, Gente, que louco isso. um projeto, uma área, a missão, a história. Então, por exemplo, imagina que eu desenvolvi um produto numa empresa e esse produto vai ser descontinuado. E eu estou na empresa há 10 anos. Você que criou. Eu criei o produto e aí eles vão descontinuar porque está vindo um novo. Como é que é isso para mim? Como é que eu e toda a equipe que trabalhou nisso? Imagina nas fusões, quando tem uma cultura e outra cultura e nós estamos juntando tudo isso no mesmo balaio. Como é que fica? A questão dos cargos, todas as relações, o que é valor, os valores diferentes. Diferença, é verdade, é verdade. Tá? Então, assim, é muito complexo. E a gente trata tudo isso, todas essas relações nas constelações. E o que sai disso? O que sai disso, então? A gente parte da questão, que eu falei para vocês,
a gente tem sempre uma intenção. O que eu desejo com essa constelação? Qual seria um bom resultado para esse trabalho? E é lógico que Isso quem define é você e o constelado. junto com o cliente, é como se fosse um nosso contrato, né? Qual é o teu desejo, né? Isso eu estou falando de uma constelação individual, né? Quando a gente está falando de constelação de times, de equipes, o trabalho é um pouquinho diferente. Mas num trabalho individual é isso. Qual é o resultado que você deseja? E é lógico, às vezes a pessoa fala para mim, olha, o resultado é que eu seja feliz para sempre. Aí eu falo, então não vai dar para combinar isso com você. Hashtag só que não, dessa vez. Não, eu não posso assinar esse contrato, né? Então a gente tem que chegar num contrato que seja razoável, que seja possível de gerar a partir desse trabalho. E aí, a partir disso, a gente faz esse download que eu falei para vocês, e aí a gente vai então ver. Às vezes, só de posicionar a gente já tem informação. Fala, caramba. E é você que faz essa leitura, você que interpreta. Então, o cliente também. Eu vou perguntar para o cliente, porque o cliente, ele é o autor dessa peça. O constelador, ele é como se fosse um diretor. Mas o autor é o cliente, tem que fazer sentido para ele. É verdade. E eu pergunto muito pro cliente, quando você vê assim, né, você lá de costas para sua mãe, né, vamos pensar assim, diz para mim, o que isso te traz? Porque Você já diz muita coisa. Agora, continuando essa linha de raciocínio, você estava falando do trabalho. Hoje em dia, até por conta do que está acontecendo no mundo, tem muita gente em transição de carreira. Sim. Né? E aí eu tô lá, sempre fiz uma coisa, não é pra você, viu, Maria? Sei por que esse chapéu me serviu. A gente tá lá fazendo sempre uma coisa e de repente a gente resolve que, putz, quer experimentar outra coisa. Eu posso fazer uma constelação para saber se essa outra coisa que eu tô querendo é legal, não é legal, tá de acordo, não tá de acordo? Pode me ajudar na... Excelente tipo pergunta. Cartomante, assim. Né? Excelente pergunta. A gente fala que constelação não é oráculo, né? Não dá pra dizer constelação, me diga, nananã, né? Cartas e tal. Na verdade, a constelação, ela serve como diagnóstico, que é o primeiro exemplo que eu dei, mas ela também pode ser usada como prognóstico. Qual é o melhor caminho para mim? E a gente vai trabalhar acessando esses campos que estão aí, né? Então, uma das teorias que explica o que acontece na constelação é a teoria dos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, né? Então, que vai dizer que nós temos acesso a essas informações que estão lá. Então, eu posso, por exemplo, colocar lá 2 opções de emprego. Eu vou trabalhar na empresa A ou na empresa B? E eu posso me posicionar de frente para essa empresa A e ver o que o meu sistema interno, como ele reage. Então, pode, me dar um nó aqui, eu acho que não... E aqui não, aqui parece que fica mais leve. A gente usa muito o corpo nas constelações. Mas é bom um constelador para te ajudar a interpretar, porque é dá bom pra fazer constelador. Não. A gente faz formações, várias formações. A gente vai aprender a interpretar esse campo. Para não direcionar também. E até aquelas coisas, né? Você pode, num momento como esse, acessar coisas difíceis de lidar. É importante que você tenha alguém ali do seu lado para cuidar. Que te dê essa Claro. Você né? acha a constelação ela funciona melhor individualmente, por exemplo, você e a pessoa num consultório ou você num grupo? Como é melhor? Dá para fazer das várias formas, né? O que eu faço bastante é eu deixo o cliente escolher. Quando é um cliente que me procura, eu vou dizer para ele como você se sente melhor. Às vezes o cliente se sente melhor comigo lá na sala, num setting terapêutico, só nós 2. Ou ele fala, não, eu quero o grupo. Às vezes eu sugiro o grupo quando eu percebo que o cliente é muito difícil acessar essas informações. Às vezes é uma pessoa mais rígida, mais dura, ou nunca teve contato com essa ferramenta. Então, dependendo do caso, eu indico melhor o grupo, porque o grupo vai te ajudar a ficar nessa terceira posição e olhar de fora, né? Agora, eu posso também fazer lá comigo, com o cliente, lá na minha sala, eu uso âncoras de solo, eu uso papéis do chão, eu uso cadeiras para constelar, então dá para usar então não necessariamente bonecos, pessoas. não, dá para usar bonecos, eu posso colocar bonecos, eu uso muito também no coaching, durante as sessões de coaching, quando aparece uma questão sistêmica, tá? Então é uma ferramenta que ela é aplicável num processo de constelação como um todo, mas eu posso também usar pequenas porções para explorar alguns cenários. Me diz uma coisa, eu estou aqui de olho no nosso tempo, porque hoje a gente está sem diretora, a gente ainda tem 3 minutos. A diretora está de folga. A diretora está de folga. Às
As empresas têm usado constelação? Conta um pouquinho para nós, como é que tem sido isso no mundo corporativo? As empresas têm usado, há uma resistência ainda aqui no Brasil, empresas no mundo têm usado bastante. Quando se usa, não se diz exatamente que está usando essa ferramenta, então ela Porque fica parece uma coisa meio mística, não? então. Meio, né? Você falou que não é oráculo, mas né, as pessoas não têm essa ideia. Eu acho que pode ter sim, mas eu acho que tem muitos líderes que já estão abertos, os efeitos dela, dos resultados são fantásticos. Então, por exemplo, eu cheguei a atuar em algumas empresas onde a gente fez oficinas sistêmicas. Então, eram encontros de 4 horas com temas específicos. Então, por exemplo, num primeiro tema a gente lidou com o passado. Tinham histórias de um grupo, que eu trabalhei com o pessoal de RH, né? Histórias daquele grupo dentro da empresa que foram traumáticas, porque não são só pessoas físicas que sofrem traumas, tá? Equipes, empresas também sofrem traumas. Então, se há uma morte na empresa, por exemplo, ou tem que desmontar uma área toda por algum problema financeiro, por alguma mudança no mercado, isso tudo traumatiza a empresa, né? E mudanças de gerência, existem várias coisas que podem gerar desequilíbrio na organização, né? E aí eu trabalhei com esse pessoal, por exemplo, numa oficina onde a gente trabalhou como eles lidavam com essas questões do passado. E é isso, né? Eu falei para vocês da âncora, né? Um pouquinho antes, que é essa questão de eu escolho ficar naquele lugar traumático, naquele evento, ou eu escolho seguir. Para eu seguir é uma decisão. E tecnicamente como é que faz essa dissolução, essa ressignificação, né? Não gera uma curiosidade? Essa escolha aí, como é que você ajuda as pessoas a escolho a dor ou escolho seguir? Isso, então, por exemplo, né? Eu tive nesse caso, um caso aí que eu tive, que eles tiveram um diretor e o diretor foi uma pessoa muito difícil, né? Quase não tem gente assim, não. Às vezes acontece. Você tem internauta lá? Seu chefe não é uma pessoa legal? Então, foi uma pessoa muito difícil e que usou métodos bem difíceis com a equipe. E aí eu coloquei, com eles eu fiz interessante, porque eu coloquei um papel na parede representando esse diretor, né? Que eles tiveram, né? E aí eu fiz eles colocar. Não estava mais lá. Não estava mais na empresa. E mesmo que tivesse, ninguém ia falar. Exatamente. Né? E aí eu os coloquei de frente para essa folha de papel. O que você diria para esse diretor? E é lógico que aí o constelador ele vai buscar sempre integrar. A gente nunca vai trabalhar para excluir nada, para tirar nada. Depois a gente vai falar um pouquinho dos princípios dos sistemas e aí eu explico melhor, mas a busca é sempre para integrar, para ir para frente. Então, o que eu poderia dizer para ele hoje, atualizado, em 2016, com tudo que eu sei, com tudo que aconteceu, que poderia me mover para frente, me levar para o futuro que eu desejo? E aí, talvez ele diga, olha, eu fico com o que é meu e deixo com você o que é seu. Você pode seguir, eu me liberto disso. Eu sigo feliz o meu caminho e desejo que você siga o seu caminho. Então, essa é uma intenção de seguir adiante. E aí, quando eu faço isso, normalmente, quando a gente faz isso, vem um relaxamento. Agora, pra gente fechar o nosso bloco, fala rapidamente, porque tudo é rapidamente aqui, né? Você já viu? Apesar de muito tempo, dura pouco. Os 3 pilares. Os 3 princípios sistêmicos. Então é importante a gente saber um pouquinho sobre isso, porque o sistema ele vai estar mais ou menos equilibrado se esses princípios forem levados em consideração. O primeiro deles é o do pertencimento. Então, se eu faço parte daquele sistema, eu preciso ter um lugar, eu preciso ter um espaço. Então, os sistemas, eles não aceitam a exclusão. Isso serve, por exemplo, numa família, não fala mais o nome daquela pessoa. Essa exclusão, ela vai gerar um desequilíbrio, que vai ser mostrado por sintomas. Brigas, doenças, etc. O outro é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, para que um sistema fique harmônico, o que eu dou precisa ser o que eu recebo, o mais equilibrado possível. E eu posso cobrar esse recebimento ou ele tem que ser orgânico? Então, se ele não existir, o sistema vai achar um jeito de cobrar. Não pensar. Então, por exemplo, numa empresa... Porque equilíbrio tem que existir, né? Numa empresa precisa ter esse equilíbrio. Então, se eu trabalho lá as horas, X horas, eu vou receber por essas horas.
Não necessariamente. Isso, se eu não recebo pelas horas Fica devidas, descompensado. fica descompensado. Ou ainda, se eu vou lá na empresa e não trabalho, não faço nada e estou recebendo, isso também gera desequilíbrio. Nas relações também, Nas né? relações. Se eu dou mais carinho, mais afeto, recebo menos. Isso, exatamente. Então, isso se mostra em todos os sistemas. Precisa estar equilibrado. Precisa estar equilibrado. E se não vem esse equilíbrio, o sistema vai achar um jeito de equilibrar. E E- terceiro, É a ordem, que além de eu ter um lugar, tem um lugar específico para mim. Então, se eu sou a mãe, o lugar de mãe é meu. Se a minha filha achar que sabe muito mais que eu e que ela que é a mãe e vai querer mandar em todo mundo, isso vai gerar desequilíbrio. Ou, por exemplo, um líder que não assume sua posição e que dá essa posição para um subordinado e se esconde atrás dele, vai gerar desequilíbrio nos resultados daquela equipe, no resultado até da empresa. Tá? Então, existe um lugar e um lugar específico para cada um. Isso precisa ser E preservado. que cada um tem que estar nesse lugar. eu acho que no dar e receber, agora eu quero receber uma constelação. Ah, perfeito, combinadíssimo. Você também, né, Eu também. Maia? Combinadíssimo, as duas. A gente já está aqui usando a constelação, nosso favor, né? Sejam Que bem-vindas, vontade. sejam bem-vindas. Gente, a gente precisa fechar esse bloco, porque senão daqui a pouco a gente vai ser expulso daqui. E a gente volta no terceiro bloco, desvendando qual é aquela coisa que a gente falou no começo de clonagem. Fazer mais um, né? Quem foi feito há 20 anos. Até já, gente. Já volto.